Olá pessoal, sejam bem-vindos ao BragaCast, um podcast da família Braga que vai falar sobre esportes, saúde e qualidade de vida. Eu sou o professor João Braga, especialista em gestão esportiva e estou aqui especialmente com um grande parceiro, meu filho Guilherme. Oi pessoal, eu sou o Guilherme Braga, também formado em Educação Física. Estou aqui com meu pai hoje, João Braga, e a gente vai iniciar esse novo projeto, o BragaCast. A nossa história dentro do esporte e da educação física vem de longa data. A nossa família é ligada ao esporte, desde a minha avó, Mariquinha, que já trabalhava nos anos 30, atividades físicas, atividades esportivas. Depois, meu pai, Rubens Braga, um cara muito conhecido em Piracicaba no esporte, deixou uma marca muito forte. E depois eu, e agora a Guilherme está trabalhando na mesma área da educação física. E com isso a gente percebeu também que o esporte não era só uma profissão. A gente lida com aulas, com esporte no dia a dia e decidimos assim criar a Braga Esportes, que hoje a gente realiza eventos esportivos, atividades de lazer, recreação e também projetos escolares. E sempre com um fundo educativo, que afinal nosso lema com essa história de família é educando gerações através do esporte. A gente busca usar o esporte como ferramenta de educação para mudar a vida das pessoas. Bom, e o que é o BragaCast? Um podcast da família Braga para a gente falar mais sobre esporte, saúde e bem-estar, qualidade de vida. É isso, a gente vai trazer várias autoridades, várias pessoas que são do meio esportivo, do meio da educação física, médicos. A gente pretende trazer várias áreas para discutir o que é o esporte, o que é o bem-estar, como a gente pode trabalhar nesse sentido. Bom, vão ter quadros de curiosidades, histórias inspiradoras relacionadas ao esporte e à vida, também práticas esportivas, relações de pais, alunos, famílias dentro do esporte. Nos próximos episódios, vamos trabalhar temas como inclusão através do esporte, superação, questões psicológicas, questões físicas e de saúde também. Se você é pai, mãe, de família, estudante, professor, enfim, quem está sempre amando o esporte, praticando, segue a gente lá no Instagram e acompanha esse novo projeto nosso, o BragaCast, o podcast da família Braga. Gostaríamos muito de ouvir vocês, nossos seguidores, nossos parceiros. Se tiver sugestões, mande pra gente, nos acompanhe no nosso Instagram, _Braga Esportes. Convidamos todos vocês a estar com a gente no primeiro episódio, que teremos o prazer de receber o professor Hermes Balbino, especialista, professor de educação física, preparador físico e também psicólogo. Professor universitário, preparador físico da seleção brasileira, vice-campeão olímpico em 1996, Hermes Balbino. Hoje estamos aqui com o professor Hermes Balbino, profissional de educação física e psicólogo, grande conhecedor do esporte, com muitas experiências para trazer nesse episódio. Cumprimento a todos, é um enorme prazer estar aqui com o professor João Braga, amigo de muitos anos, e o seu filho Guilherme, iniciando na carreira aí da educação física, do esporte. Então, para mim é um prazer aqui participar com vocês desse bate-papo, né? A gente vai ter bastante coisa para falar, histórias para contar, sobre o esporte de alto nível, sobre o esporte para todos, sobre o esporte de formação, sobre o esporte na família, não é? O esporte como fator de qualidade de vida. E também reforçar sempre a ideia de que nós estamos, de alguma forma, engajados no esporte, né? Que é um dos maiores fenômenos sociais do século XX e vai ser o maior fenômeno social do século XXI, com certeza. Bom, a gente queria começar um pouquinho com você, Hermes, sobre a sua experiência no esporte de alto nível, muitos anos trabalhando com esse pessoal, com esses esportes, e como foi para você estar junto com esses atletas, com o dia a dia deles. Eu me graduei em Educação Física em 1986 e desde então eu sempre tive o objetivo de trabalhar com o esporte, né? Então sempre foi um desejo meu. E eu tive a felicidade, né, de estar numa cidade que o esporte é muito incentivado, né, que é Piracicaba, e que passava naquele tempo, naquele momento da sua história esportiva por um incentivo muito grande, por conta da realização dos jogos regionais, jogos abertos. E aqui existiam muitas equipes, né, reconhecidas no estado, como o voleibol masculino, o voleibol feminino, o tênis de mesa masculino e feminino, o futebol com o 15, o basquetebol, né, com a Unimap naquele tempo. Então nós respirávamos esporte diariamente aqui. Tinha as equipes de alto nível que participavam dos campeonatos e vinham jogar aqui em Piracicaba. Então isso é um elemento de atração muito forte, né, para quem está vendo o jogo acontecer.
E eu me lembro muito bem que eu me encantei muito com a questão do alto nível, né, numa final entre Unimap e Prudentino, né. Muito tempo atrás, os jogos eram realizados aqui, depois lá em São Paulo, e eu fui viajar para ver os jogos, né, em ônibus lá com a torcida e tal. E aquilo tudo é muito encantador. E eu estava na arquibancada vendo o jogo acontecer, não é. E na sequência eu tive a oportunidade de entrar na faculdade de educação física, na Unimap inclusive, onde existiam vários, técnicos esportivos, né, que eram formados ali, também professores engajados nas equipes esportivas, e eu migrei para uma equipe esportiva naquele momento, que foi uma equipe de voleibol feminino. E eu comecei a aprender treinamento numa equipe de voleibol feminino, que foi com o 15 de Piracicaba, o professor Geraldo Rivabem, né. E a partir daquilo, né, eu fui também entendendo de método de treino, me interessando mais estar naquele ambiente, então a minha carreira se canalizou, né, se dirigiu para aí, né. E eu desejei estar aí também, né, eu gostava muito. E eu tive uma oportunidade de participar depois numa equipe de tênis de mesa, né, com o Fran Camargo, né, que foi um grande treinador aqui da cidade, do Brasil também. Aprendi também muito sobre treinamento, viajei muito, né, com a equipe do tênis de mesa, inclusive para fora do país, para entender como o esporte se organizava em treinamento em outros lugares que não aqui no Brasil. E na sequência do tênis de mesa eu fui para o basquetebol feminino, que foi onde eu fiquei muito tempo. Naquele momento, a Maria Helena Cardoso era técnica aqui do time da Unimap, era BCN Unimap, depois migrou para outros nomes, e ela me levou para a seleção nacional na sequência. Então, eu participei de uma seleção juvenil, de um campeonato mundial juvenil, aí já num outro nível de expectativa também de resultado, e migrei para a seleção adulta já em 1990. Então, a minha carreira assim foi muito curta, né, para chegar no esporte de alto nível pelas oportunidades que surgiram e também pelo interesse de estar nesse lugar, né. Que isso demanda muita presença, né, nos treinamentos. A gente não treina só na cidade em que a gente está, a gente viaja muito. Seleção nacional, a gente, se concentra fora dos centros, às vezes, de treinamento, né, para poder viajar e fazer amistosos. Então, é uma opção de carreira. Então, a gente sacrifica algumas partes para poder, né, satisfazer algumas E outras. como é que foi para você, essa parte de ter que viajar o tempo todo, tá longe da família, muitas das vezes, muito longe dos pais, e para seguir esse sonho aí seu? Então, olha só, naquele momento eu era muito novo ainda, né, eu tinha 23, 24 anos, e eu me lembrava muito, assim, dos amigos falando: "Ó, vai ter uma festa em tal lugar, vai ter uma festa em outro". E eu com Não o tô time jogando para lá e para cá, falei: "Ó, eu não tô na festa, mas tô trabalhando", né. sim. E o mais interessante é que esse esporte de alto nível acontece nos momentos de lazer das pessoas, né. Então, sábado, domingo e feriado, para o esporte de alto nível é o dia Trabalho. de trabalhar, né. Mas, assim, a gente se acostuma com isso, na verdade, né, é uma condição que nós sabemos que ela vai existir, e também, tem a oferta também para as pessoas que são os fãs, né, são o público que está conectado às equipes, que essa é uma parte muito, eh, encantadora, né, da gente se engajar com pessoas que a gente não conhece, né, e essas pessoas se interessarem em assistir treinamentos, saber como é a vida do atleta, que todo mundo acha que a vida do atleta é só ir jogar, não Não. é, e não é. O atleta de alto nível, ele tem horas de treinamento durante o dia, né. Atleta de alto nível treina de 5 a 7 horas por dia, né. E o treinamento não é só, em quadra. Por exemplo, hoje a gente tem uma perspectiva diferenciada, onde se dá muita importância ao que está fora da quadra, a alimentação, a higiene do sono, os aspectos de recuperação. Então o atleta ele passa a ter uma jornada voltada para o esporte quase que nas 24 horas. Então, ele tem que abdicar de várias coisas para poder ter o seu desempenho de excelência. Então, o que a gente pensa sobre isso? Isso é uma metáfora da vida, né? Então, se nós queremos um resultado de alto nível, nós precisamos também de condutas de alto nível. E a gente tem que saber em que nível que você quer chegar no que você faz, né? Então, isso é muito importante entender. Então, o esporte para mim foi uma escola muito importante, né, por conta disso, de me mostrar essa faceta, né, do seu desejo para algo, ele tem que combinar com a sua disponibilidade também física e psíquica para esse algo, né, não é simplesmente chegar e falar: "Vou fazer, vou chegar", como a turma fala aí, a turma do "vamos lá", né, "Vamos lá que vai dar certo", não é assim. Então hoje a gente tem a ciência por trás disso tudo, inclusive para a gente falar, por exemplo, da formação esportiva, tem a ciência por trás da formação esportiva,
para levar essas pessoas que estão seguindo carreira do esporte, que ela não começa no esporte profissional, na verdade ela começa muito antes, é na iniciação esportiva, para oferecer sempre o melhor caminho para isso. E minimamente as pessoas vão aprender várias coisas sobre a vida dentro desse ambiente esportivo, seja ele de excelência, do alto nível, profissional, competitivo ou não. Por quê? Porque a regra do jogo em si, ela é, é igual no mundo todo para todas as categorias, né? Então o basquete não é um basquete diferente pro adulto do que é pro juvenil, do que é pro infantil, ou do que é, por exemplo, para quem está se iniciando. Salvo algumas adaptações por conta, né, da altura, às vezes, do aprendiz, esse tipo de coisa. Mas o esporte em si ele comunica uma mesma estrutura em todas as suas vertentes de manifestação, não é? Então, Hermes, assim, você já comentou, né? Você formou em 86, né? Sempre foi meu bicho na educação física, né? Seu calor. Meu calor, né? A gente é contemporâneo, já passamos por tanta coisa de esporte juntos, é uma satisfação muito grande. E nós que fomos formados numa educação física que era esportivista, né? Ver os amigos chegarem nesse alto nível assim sempre foi uma satisfação muito grande. Então, conta pra gente um pouco, para a gente poder sentir também um pouquinho disso, do que é essa experiência olímpica, né? Porque talvez no auge da sua carreira como preparador físico, você foi campeão mundial de basquete com a seleção feminina, né? Em 94, na Austrália, estava acordado assistindo esse jogo. E depois, em 96, foram vice-campeões olímpicos, né? Então a gente fica só imaginando o que é estar dentro desse ambiente. Conta um pouquinho pra gente essa. Vamos lá. O ambiente olímpico ele é muito encantador, né? Eu tinha um sonho de ir para os Jogos Olímpicos, né? Me lembro muito bem disso, né? A ideia de estar assistindo os Jogos Olímpicos 72 na TV, né? Eu sou de 64, então eu tinha 8 anos, eu me lembro muito bem das transmissões, né? E eu me encantava lá com as provas de natação, as provas do atletismo, principalmente, né? São duas modalidades clássicas, né? Dos Jogos Olímpicos e da magnitude que é aquilo lá, né? Quando a gente vê a cerimônia da abertura, a tocha olímpica, acendendo a pira Então, olímpica, né? A emocionante. bandeira olímpica, é tudo muito encantador e é emocionante realmente. E aquilo ficou um sonho de criança, né? Mas eu nem imaginava que eu ia participar desse ambiente. E na Olimpíada de Barcelona, né? Que foi em 92, desculpa. Eu treinei a equipe, mas não viajei com a equipe. Lembro, A lembro gente, é disso. uma frustração danada, né? Lembro E até disso. porque eles, depois que o pessoal participou de Barcelona, eles falaram que foi os jogos mais, né, bem organizados, aquelas coisas todas. E a tendência é essa, sempre o próximo evento ser melhor do que o anterior, né? Então eu fiquei com aquilo meio que engasgado na garganta, né? Pô, treinei o time, não fui junto, né? Por questões aí burocráticas, né? Da formação da equipe, enfim, que pertence ao COB, ao Comitê É. Olímpico, e não a mim, né? Decidi isso. E para 96, né? Quando o presidente do COB era um inovador, né? Que era o Carlos Arthur Nussmann, ele tinha esse viés técnico, né? Porque ele tinha sido jogador, né? Ele Sim, já tinha ele é um visionário realmente, né? Eh, Ele colocou como elemento organizacional as comissões irem completas, né? Porque é importante, por exemplo, nos jogos você tem os jogos que acontecem, mais os treinamentos, sim. né? Então tem os cuidados com as atletas, tal. Então eu fui para os Jogos 96 e fui muito feliz, né? Toda a preparação, né? A gente experimentar as roupas, experimentar a roupa lá do desfile, todas essas coisas malucas, né? A organização do desfile é um negócio imenso, né? Os estádios, né, do desfile. E teve um momento muito emocionante, né, na abertura dos jogos, que foi quando o ex-boxeador, né, o Muhammad Ali, ele recebe a tocha nas suas mãos, né? E ele vai acender a pira, e naquele momento ele já tinha Que é a Parkinson, né? expressão do Parkinson, né? Então a gente, assim, foi um negócio, uma comoção. É. Por quê? Ele não conseguia, né, devido à emoção, obviamente, né? E foi a leitura que nós fizemos, segurar a tocha com firmeza, né? E todo mundo torcia para ele conseguir chegar na pira e acender direitinho, sabe? Então foi um momento muito emocionante, inesquecível, né? Que traz pra gente, assim, a importância dos jogos para as pessoas, né? A gente vê a festa na arquibancada, ninguém torcendo contra o outro, todo mundo torcendo, É, né? é, perfeito. Você lembrou, né? Legal. Isso é muito interessante. A gente
como eu nasci em casa de professor de educação física, que foi seu professor também, meu pai, né? Meu pai era colecionador de selo esportivo, colecionador de e pin esportivo, e teve isso tudo. Eu via as coleções dele. Então, Emil Zatopek ganhando, não sei se em 54, a maratona correndo descalço, e tudo isso foi formando na gente essa sensação. Eu, infelizmente, consegui ver uma Olimpíada como no Rio de Janeiro como espectador apenas, mas já foi um momento muito bacana para a vida da gente, né? E como é que você vê esse, vamos chamar de novo, não é tão iniciante, mas historicamente é novo, esse movimento paraolímpico, que a Paralimpíada abriu um outro espaço, né, para um outro movimento, para um outro tipo de pessoas que estavam escondidas do mundo, né? Como é que você tem visto isso? Olha só, eu vejo com um grande encantamento interior, né? Eu participei na Unicamp, né, de alguns movimentos paralímpicos. Lá tem um grupo, né, que era organizado pelo professor José Júlio Gavião, que cuidava muito dos esportes para cegos, né? Sim. E ele certa vez me convidou para participar de um evento que era o Campeonato Mundial de Goalball, que foi realizado no Rio de Janeiro, para ser o supervisor da equipe É, feminina. Eu nunca tinha trabalhado com os deficientes, né, com pessoas aí desse nicho. E para mim foi uma experiência muito enriquecedora, né, que eu era o cego lá, na verdade, né? puxa, Eu era o cego lá. bacana. E eu fiquei com eles um bom tempo, né, aprendendo a linguagem, né, que a gente deve usar com os deficientes visuais, e também a questão organizacional, né, e tudo é realmente muito interessante. E essa entidade, né, que cuida dos deficientes visuais, dos esportes para essas pessoas, está muito conectada com o Comitê Paralímpico Brasileiro, não é? Inclusive vários diretivos do comitê são originários dessa associação aí do desporto para cego. Então eu comecei a partilhar um pouquinho dessas histórias, né. Então a gente percebe muito que não é, algo que: "Pô, vamos fazer alguma coisa por essas pessoas", mas é dar o lugar para essas pessoas na sociedade que elas merecem sentir-se funcionais, né, e participar ativamente da vida, né, da sociedade, enfim, e tirar aquela marca, né, que essas pessoas estão num canto e esquece delas e a gente tem que dar só o conforto para elas. Não, então, essa ativação, né, essa permissão, inclusive o trabalho incrível que a rede Sara Kubitschek faz, tem essa vertente, né, de tornar a mais funcional possível a vida do sujeito, que tem uma história conectada lá com um médico, né, lá desse período pós-guerra, pós-Segunda Guerra, que ele buscou exatamente essa visão, né, de tornar o sujeito, né, que tinha, enfim, sofrido vários reveses numa guerra, né, perdido um membro, ficado cego, enfim, várias coisas que aconteceram com ele, para colocar essa pessoa de volta para a sociedade, né, e ele sentir-se assim vivo, né, porque essas pessoas eram esquecidas mesmo. Então, quando a gente começa a conviver com esses grupos, né, que trabalham para essas pessoas, para que elas sintam-se importantes também, não porque existe uma maquiagem disso, né, mas é um avivamento muito autêntico, né, isso é importante entender e dizer, a gente se encanta com isso também e percebe, né, como é importante até para nós, né, em muitos momentos que a gente se sente excluído de alguma coisa, né, a gente se sente no canto por alguma coisa, como é importante olhar para essas pessoas e oferecer a oportunidade da vida a elas, não porque nós somos deuses, né, mas porque nós podemos colocar um combustível diferenciado nessas relações humanas, né? Então isso é muito importante. Então eu agradeço muito lá o grupo da Unicamp, né, que permitiu a minha entrada também, né? A gente precisa estudar muitas coisas para entender como enfim, os paralímpicos funcionam, para poder oferecer a eles as melhores experiências, né? A gente aprende muito com eles, com Não, mas certeza. isso é fantástico, né? O poder do esporte como mudança de paradigma para a vida, né? Assim, Uhum. a gente já ouviu muito falar sobre o esporte, na formação de crianças, na formação, mas quantas possibilidades o esporte oferece, né? E ainda na nossa sociedade ele ainda não é tão valorizado na nossa cultura brasileira, teoricamente, né? Mas assim, veja quantas possibilidades de vivência e de mudança de vida que o esporte oferece para as pessoas, né? A gente ainda não entrou na Brag Sports com nossa empresa, não entramos ainda nesse nicho, né? Mas a gente
está pensando em possibilidade de poder fazer uma coisa para isso. Vamos nos aproximar que futuramente as entidades municipais que trabalham com esses setores para tentar oferecer oportunidades também para esse pessoal que tá voando hoje em dia por aí, tá em tudo, né? Sim. Bacana. Bom, e partindo para um outro assunto agora, né, Hermes, muito importante, que é as famílias, né, os pais, pai e mãe, incentivarem os filhos a colocarem eles em esportes, e para aprender questões de disciplina, questões de respeito, educação, enfim, tudo que o esporte gera, e principalmente com as crianças, né, que desde pequenas, desde 6, 8 anos, enfim, estarem aprendendo tudo isso para levar para a vida, né? Então, que a gente queria conversar um pouquinho contigo o que você pensa com relação a isso, né? É, o quão importante é o esporte para a educação, não só educação física, né, educação do corpo, mas como a educação de um ser humano mesmo. Muito bem. Além, assim, do treinamento em si, né, a gente percebe que o treinamento ele é essencialmente educativo também, né? Porque, por exemplo, um atleta ele deve conhecer as regras da modalidade que ele participa, né? Uma equipe esportiva é um pequeno ambiente social. Ali a gente tem as pessoas que operam para alguma coisa, né? E outras pessoas que ajudam a liderar essas operações, outras a projetar uma caminhada de sucesso para o ano naquilo lá. Então, veja, na medida em que os pais, por exemplo, pensam possivelmente em trazer os filhos para a prática esportiva, eles fazem do time, do clube, seja o que for, uma extensão da sua casa. Então, é muito importante o pai e mãe saber o que acontece dentro de uma equipe de formação esportiva, né? Então, existe uma tríade de sucesso na formação, que é o atleta em si, o aprendiz, né, aquele que está querendo praticar a modalidade, o treinador, né, o que ele é representado também de uma certa forma por um clube, por quem ele responde, né, nessa dimensão de ensinar as pessoas o esporte, e a família, não é? Essa tríade, se ela está em sintonia, as coisas acontecem de uma forma harmoniosa. Por quê? Muitas vezes a criança, principalmente, né, ela quer simplesmente jogar um jogo, né, ela se encanta com aquilo, ela gosta daquilo, ela não quer às vezes um compromisso de uma carreira esportiva, não é? Às vezes ela tá ali sentindo o êxtase do momento, de fazer um gol, fazer um ponto lá no tênis, né, fazer um levantamento no voleibol, seja o que for, né, vencer uma prova de atletismo, né. Os pais muitas vezes levam as crianças lá para aprender coisas realmente, né. E muitas vezes alguém nessa tríade, o técnico também, né, o técnico gosta de ganhar jogo, não é? Então, quando a gente entra por uma disputa, ninguém gosta de perder, né, isso não Certamente não. existe, né, às vezes pode existir um conformismo com a falta de vontade para ganhar, mas não a vontade de perder. Ninguém tem essa vontade. Então, isso muitas vezes é conflitante, porque todos ali que estão disputando um jogo, uma competição, querem vencer. Mas a gente precisa saber dar significados adequados a isso. Então, por exemplo, nenhum atleta na sua história, nenhum, venceu todas as suas provas ou suas competições ou suas Certo. partidas. Nenhum deles, Nem o né? Michael Phelps. Nem o Michael Phelps, né? Então, se a gente pega o início da carreira de alguém até o final, várias derrotas e vitórias Vi um aconteceram. corte do Federer dizendo que ele ganhou 54% dos pontos que ele jogou. O cara que foi extremamente vitorioso, ele ganhou só 54%, ele perdeu 46% dos pontos. Exato, exato. E é um fenômeno, né? O mesmo a gente pode olhar aí para o Sinner, para o Alcaraz hoje, para o Nadal, mais antigamente, ou o Djokovic que ainda está jogando. Falando de tênis, né? Mas se a gente for falar, por exemplo, de provas de atletismo, o Usain Bolt não venceu todas as suas provas, não é? Inclusive ele foi participar dos 100 metros, né, rasos, para melhorar a largada para os 200, né? Ou seja, ele não era tão bom assim. E no fim virou o maior do mundo nessas duas provas, né? Então, esse aprendizado ele é importantíssimo, né, da gente entender que para chegar num ponto de excelência em qualquer carreira, a gente precisa saber lidar com os momentos de fracasso, de insucesso, das coisas que não ocorrem como nós queremos, Então, nós né? estamos passando uma fase agora, que nós somos uma geração em que o treinador era o mais militarizado. E a gente exigia, né, exigia do atleta bastante para isso e tal. E no nosso tempo, chegasse em casa reclamando, o pai mandava, vá lá e faça melhor. E hoje nós estamos numa geração mais
tem gente que chama de mimimi, tem gente que fala que é mais mole, sim, mas é fato que tá mais difícil de ter essa cobrança de responsabilidade. Você como psicólogo, como é que tem observado esse fenômeno hoje? Eu creio que nós temos que analisar qual é o objetivo de uma pessoa quando ela participa de uma atividade, né? Então, muitas vezes, como a gente comentou anteriormente, o jovenzinho ou a jovenzinha, né, que entra para uma disputa, ela não quer tudo aquilo que os pais e os técnicos desejam, não é? Sim. Então, esse ponto é fundamental. Se esse desejo não existe para alguém que está ali, né, é óbvio que a pessoa não vai trabalhar intensamente para aquilo. E às vezes vira um conflito muito grande, né? Nós vemos várias histórias de tenistas, principalmente, onde eles relatam que alguns jogaram pelo pai, não é? E outros jogaram pela família, mas e aquele que jogou por si mesmo? Sim. Esse que é o mais importante, esse que vai sentir o prazer, por exemplo, de estar ali e fazer o que faz. Então nós temos, creio eu, 3 exemplos aí, outros estão se construindo no tênis, né, que são lá os 3 grandes, né, o Djokovic, o Nadal e o Federer, né, quando eles falam principalmente sobre, a dedicação, né, que eles colocaram na sua vida esportiva, deixando família, deixando os filhos, né, a Diversão. diversão e uma série de outras coisas, por conta de ter uma carreira ali, vamos ver, de 14, 15, 16 anos de altíssimo nível, Sim. não É é? uma coisa que você chegou a comentar também, sobre a importância de você lidar com a expectativa, né? Então, se a criança entra no esporte com uma expectativa só de lazer, por exemplo, só de estar ali, da emoção de fazer o gol, da emoção de fazer um ponto, enfim, seja para competir ou não, a gente também trabalha em aulas esportivas em condomínios, né? E aulas sociais. Então, a gente vê isso. Eu, por exemplo, estando no beach tênis e no tênis, né, falando por mim, a quantidade de mulheres que chegam para mim com 40, 50 anos, que nunca participaram de um único esporte, nunca jogaram nada na vida, ou tentaram lá atrás, na época da escola, e não conseguiram, e não se adaptaram, e não sentiram prazer nisso, né? E daí chegar depois de 40 anos e ver que a expectativa dela é só fazer um esporte para dar risada, para estar bem com a saúde. E é muito legal ver isso, porque você precisa adaptar a sua expectativa. Então, quando o menino entra com 12 anos para jogar um tênis, um futebol, qualquer esporte que seja, para competir é uma coisa, né? Então, agora, quando ele entra depois de 50 anos, ele pode entrar num novo esporte, pode tentar uma coisa diferente, não só a academia, que é o que o pessoal vem para o convencional, né? Uhum. Então, eu acho muito importante ter a ideia da expectativa da pessoa, né? Se ele tá para competir ou se ele tá para social, né? Uhum. Agora, aí tem outra coisa importante também, não é? A competição em si, ela pode ensinar muito, desde que sejam dadas a esse evento competitivo, né, os significados adequados. Então, por exemplo, ninguém deve ser punido porque não venceu uma competição. Isso é importante. E a gente sabe muitas vezes que alguns treinadores, né, a gente já viu isso por aí, eles não lidam bem com derrota, não lidam bem com a medalha de prata, nem de bronze, muito menos, e muito menos com a falta do pódio. Então eles acham que só a vitória é importante. Não é, na verdade, a gente tem que aprender a construir a vitória, né? Se a gente pensar, por exemplo, na vida escolar, ah, muitas pessoas querem participar de um curso numa universidade boa, né, um curso concorrido. Muitas entram e outras não, não é? Mas a gente vai ter outra chance para É. poder entrar novamente, né? Poder participar dessas provas seletivas, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de competição, né, ele deve sempre ser olhado com o que devo fazer para chegar onde eu desejo, o que falta, né, e como eu posso desenvolver o melhor processo para isso. Então, na vida, essas coisas se repetem, não é? Eu vou contar um pouquinho da história do Mundial lá de 94. Participei lá do treinamento todo, né, do Mundial de 90 para a Malásia. Existe um problema grande ali em relação até, desculpa, não sei se era isso que você ia entrar, mas a relação Paulo e Hortência, até elas decidirem ser Não, então, complementares e não tem disputar, tudo isso aí, né? tem tudo isso aí, mas aí tem coisas que são bem legais. Por exemplo, a relação da Paula e Hortência. E eu fui testemunha disso, né? E para mim foi uma bênção ter sido testemunha disso. Elas, fora da seleção, elas eram rivais. E essa rivalidade alimentou o basquete feminino há muito tempo, né? Se a gente for olhar historicamente, quando a rivalidade acabou, assim, ninguém mais Quase acabou o lembra de... basquete. Exato, quase que acabou o basquete feminino. Quando elas iam para a seleção, elas se juntavam,
né? Por quê? Porque elas jogavam no mesmo time e elas jogavam em posições diferentes, então não tinha disputa de posição entre elas. Não tinha, por exemplo, no futebol, 2 centroavantes, Sim. né? Era uma armadora e o outro uma lateral que pontuava. Então nós fomos 10º no Campeonato Mundial de 1990. 10º. E o 10º, sabe o que que é? Você disputa as chaves, né? Eram 16 times, tem 4 chaves e 4 equipes. As 2 primeiras passam para a fase posterior e as outras vão disputar o que a gente chama de segunda divisão. Então, nós não passamos, né? Por vários fatores, né? Por exemplo, a gente viajou para a Malásia, uma viagem de 36 horas, com fuso de 11 horas, a 5 dias do primeiro jogo. Ou seja, nós não estávamos adaptados, né, Fuso dentro horário. do fuso horário para participar de forma adequada para o primeiro jogo. Então perdemos um primeiro jogo que era fundamental para ser minimamente o segundo colocado, e daí o nosso maior adversário era a União Soviética, né? Naquele tempo era a União Soviética ainda, ah, que era o grande time, né, para ser Sim. finalista e tal. Então o que que aconteceu? Nós fomos disputar lá do 9º ao 16º. E aí nós fizemos toda a caminhada de novo, o time jogou diferentemente e tal, e fomos disputar a final da segunda divisão, né? Que foi no 10º, que ficamos em 10º lugar. Contra a China foi esse jogo. Muito bem, ponto. Aí nós tivemos uma reformulação da equipe da seleção para o Mundial 94, e o professor Valdir Pagan, que era o supervisor da equipe, junto com o Miguel Luz e o Sérgio Maronese, técnico assistente, eles convocaram meninas novas, né, que vinham da seleção juvenil, para poder participar da seleção adulta. E a seleção juvenil tinha tido um ótimo desempenho no Mundial Juvenil de 93. Então, em 94, nós fomos com 2 jogadoras grandes, né, que era a Alessandra Oliveira e a Cíntia Santos, uma de 2,01 m, outra de 1,96 m, e a Leila Sobral, a irmã da Marta, com 1,90 m. O que aconteceu? O time ficou forte onde não tinha expressão, que era o miolo do time, as pivôs da Você equipe. tinha a Janete também, que completava, fazer um trio. Isso, trio a Janete forte. melhorando e a Paula Hortência, né, na sua excelência. Então, agora, se alguém perguntar, nós fomos para o Mundial 94 para sermos campeões? Não. Nós fomos para melhorar o ranking do time. Não é porque nós fomos 10º numa competição, que a FIBA faz? Hoje isso é mais explícito, né? Sim. Então eles organizam as chaves da outra competição com esse Pela- ranking do último Mundial. Então nós fomos para melhorar isso aí. Só que o time foi... O primeiro jogo nós perdemos, né? Que foi contra a Eslováquia. Perdemos. E, nossa, aquela tensão já, aquele estresse. Foi na Austrália ainda, aquela história do fuso novamente, toda aquela confusão. Aí nós melhoramos, né, o desempenho na disputa da chave ainda, né, nesse primeiro momento, e fomos para as oitavas de final já precisando ganhar mais jogos. E nós perdemos, né, nessa fase para a China, ganhamos da Espanha, ganhamos acho que da Polônia e de Taiwan, se não me engano, foi outro jogo que nós ganhamos. Ou de Cuba. E nós fomos para o último jogo dessa fase com a possibilidade de ir para a semifinal se nós ganhássemos da Espanha. E a Espanha era um time assim um pouco desconhecido, né? A gente não tinha tanto conhecimento delas. E o time estava muito cansado, né? Porque a gente foi se arrastando um pouco, né, durante o campeonato. E nós ganhamos o jogo, na verdade, nos últimos 1 minuto e 20 segundos. Que a Janete recebeu uma falta que era, naquele tempo era falta intencional, né? A jogadora, acho que puxou a camisa dela, ela fazendo um contra-ataque no meio da quadra, ela chutou 2 lances livres e nós tivemos a posse de bola. E depois, de novo, né, fizemos o sexto, mais um lance livre da Janete, mais 2 lances livres da Janete na sequência. A Janete fez vários pontos no final do jogo. E nós vencemos a Espanha e fomos disputar a semifinal contra o Dream Team daquele tempo, que era o time americano, que tinha todas aquelas estrelas, né? Aquelas meninas que fizeram um grande nome, né, no basquete universitário, migraram para o basquete europeu, né? Não tinha a WNBA naquele tempo ainda. E elas entraram assim, passeando na Salto quadra, alto. achando que iam arrasar o Brasil. E foi interessante, porque os técnicos lá formularam uma tática de jogo e tal, mas só que a tática funcionou assim, no revés, não é? Por quê? As americanas, elas começaram chutando bola de fora para abrir o placar e depois tentar jogar dentro, para machucar os nossos centrais, as pivôs, né? E elas erraram os 4 primeiros ataques. E nós fizemos, né, e abrimos 12-0 no jogo. Nós acertamos todos os ataques. Mas as americanas jogaram, cara, se você vê o jogo, né, até acho que tem aí alguém que guardou esses jogos aí,
nós fomos fazendo ponto, e as americanas jogando assim como se nada tivesse acontecido. E elas têm uma coisa que é meio humilhante no basquete, né, que é quando o técnico troca 5 ao mesmo tempo. E elas fizeram isso no meio do jogo, trocaram 5 ao mesmo tempo. E a gente falou: "Nossa, mas será que ela tá dando uma chamada de atenção na turma dela ou ela tá achando que tá tudo certo, elas vão conseguir ganhar agora, fazendo o time delas correr mais?". Cara, elas não conseguiram, alcançar, né, o placar no placar, a equipe do Brasil, e um detalhe, há muitos anos, né, a gente não sabe quantos anos fazia, que um time americano não tomava mais de 100 pontos no jogo. E o jogo foi 110, 107 para nós. Certamente jogar na frente deve ter sido psicologicamente Diferente para positivo pra elas. gente. E E pra elas também, né? foi pesado para É. elas, né, jogar atrás no placar e não saber reagir a isso aí, né. Então, para nós, o Mundial foi uma grande surpresa. E o grande jogo, né, o jogo qualificatório foi o da Espanha. Lógico, todos Sim. os outros dão suporte para isso, mas foi o da Espanha que nós nos superamos. E depois a grande surpresa foi a vitória contra os Estados Unidos. Aí que vem um negócio interessante. Quando você ganha, no tênis acontece muito isso. Quando um cara que é ranqueado abaixo de um ranking maior, ele vence esse cara, isso dá um poder de confiança para ele Ele incrível. leva todo. Nossa, agora eu sou, né, eu sou do tamanho dele. É, Então o que que acontece? Muitas vezes um atleta, ele vê no adversário um desafio menor do que realmente ele é. Então ele não ativa todo o seu potencial. E talvez isso tenha acontecido com a equipe americana. inconscientemente, né? Ok, mas isso é parte do jogo. Sim. Nós não temos culpa. Nós vamos falar: "Ô, ativa aí que nós vamos jogar contra vocês", né. Se vira, né, você tem que se virar, né. E foi talvez o que aconteceu lá, né, e nós surpreendemos, né, a equipe americana. O time jogou existe o estado do flow, né, onde Sim. tudo dá certo, onde tudo acontece. Acho que a gente estava no flow naquele dia lá. E foi sensacional. Aí nós fomos para a final contra a China, e foi uma final, assim, espetacular, né, cara, mas as meninas jogaram demais, mas teve uma coisa que foi interessante. Teve um momento do jogo que nós ficamos 21 pontos à frente da China. Eu acho que em mundial nunca tinha acontecido isso antes. Numa final, um time ficar 21 pontos à frente do outro, né. E vencemos com propriedade, o time Jogou leve, né? fluiu, jogou leve, Jogou né. Foi um leve. jogo lindo, foi um jogo lindo, né. E a gente adquiriu uma confiança tão grande que, assim, nenhum resultado para nós era possível que não fosse a vitória do Brasil, né. Então o mundial nos trouxe essa lição, e aí a equipe do Brasil tomou corpo, né. Tanto é que nós fomos para a final olímpica depois, em 96, em Atlanta. O time fez uma campanha sensacional, né. Nós perdemos apenas a final. Talvez se tivéssemos provocado um pouco mais, a gente podia ter surpreendido novamente as americanas, que estavam com medo de nós, né. E aqui tem uma história interessante. No alojamento, né, a gente ficou dentro da Vila, na Vila Olímpica. Eles circulavam uma revista, a gente não tinha internet naquele tempo, né, então eles circulavam uma revista impressa sobre o dia anterior, né, uma revista, a Sports Illustrated, né. Então eles circulavam essa revista e lá trazia muitas histórias, trazia os resultados, trazia fotos, né, um negócio sensacional. E numa das entrevistas, né, inclusive eles entrevistam, creio, a menina que é a técnica americana hoje, a Dawn Staley, ela contando a história, e aí vou fazer um outro recorte. Quando nós terminamos o jogo do Mundial de 94 na Austrália, que foi a premiação, e as americanas tiveram que ficar lá, né, disputar no terceiro e quarto, e elas ficaram, e a gente voltou no mesmo ônibus. E eram ônibus escolares, né, dos australianos e tal. Então as meninas ficaram em fila de um lado, as americanas, e nós em fila do outro, né. E naquele tempo tinha muitas músicas legais, assim, que o pessoal cantava. Eu lembro que tinha algumas, músicas, assim, que eram populares, tal, meio samba, tal. E as nossas meninas felizes vieram sambando na frente do ônibus. E as americanas ao lado olhavam para aquilo, assim, como um desrespeito, assunto, né, deboche, um deboche. Cara, a gente estava comemorando título, e elas que não eram as que disputaram a final. Nós a gente não estava tirando sarro delas, absolutamente, né, e as meninas eram todas inocentes quanto a isso, com certeza. Bom, esse foi o recorte. Voltamos lá para as revistas impressas em Atlanta. Numa das entrevistas, a Dawn Staley, que é a técnica, e ela era a armadora titular do time americano naquele momento. O título da reportagem com ela era "E tudo começou com uma viagem de ônibus". E nós fomos ler a reportagem. Então eu achava, nossa, elas circularam o país inteiro treinando, fazia que era um negócio desse jeito. Não era, cara.
A gente começou a ler e ela relatou essa cena, Ela, né, das meninas ela, sambando ali na ela frente usou. e elas criando uma motivação interna. Ou então é assim, então vocês vão ver na final e tal. E ela, absolutamente, ela jogou uma partida enorme, essa menina, na final. Mas, para a gente entender um pouquinho quais os significados que são criados a partir desse ambiente É, competitivo, né? E foi o que aconteceu na final. Elas jogaram muito bem, nós não fizemos uma boa apresentação, né? Perdemos, acho que 17 pontos, se eu não me engano, e nós ficamos devendo naquele momento. Mas o time fez uma campanha espetacular dentro dos jogos, né? Perdemos apenas a final, né? Jogamos outras partidas assim com muita propriedade e tal. muito legal essa história. Então, essas nuances, né, do esporte competitivo, e além de lá no detalhe, né, na Vila Olímpica, você circula lá com os maiores atletas do mundo, né? Então você está almoçando, jantando com os maiores, e ali todo mundo é igual, Michael né? Jordan. Os americanos normalmente não Não ficam ficam, na é Vila verdade. Olímpica, né? E esses aí muito É. menos. Mas nós assistimos assim vários jogos com os meninos do Dream Team, né? Naquele tempo era o Shaquille O'Neal, o Charles Barkley, o Scott Pippen, né? E alguns outros. O Michael Jordan já não estava mais, né? Ele foi só em 92 dele e o Não Magic precisou, Johnson. né? Não precisou, já tinha, Já tinha pago já tinha a promessa retomado. dele, né? E ali aconteceu um negócio muito bacana. Teve um dia, cara, foi muito engraçado isso aí. Quando nós chegamos em Atlanta, teve um atentado numa praça de Atlanta, Eu né? lembro disso. Teve um atentado com uma bomba e tal, então ficou um ambiente, sim, muito tenso. Inclusive, nós estávamos passeando lá e tal. E nós voltamos para a vila, preocupados, né? E no dia seguinte, eh, a gente foi lá pro refeitório, né? Que era um lugar de encontro também, refeitório enorme para mais de 2.000 pessoas comerem ao mesmo tempo. E de repente começam a entrar aqueles homens de preto, né? Óculos escuros, né? Terno preto, não sei o quê, aqueles fones de ouvido e tal. Começaram a formar fila, não sei o que. Né? De repente entra quem? Bill Clinton, Uau! presidente americano, né? Então entrou o Bill Clinton e começou a cumprimentar todo mundo e tal. E de repente, eu estava aqui, o Sérgio Maronese atrás de mim e o professor Miguel, que é o nosso técnico, estava ao meu lado. E o Bill Clinton veio em nossa direção, não é? E ele veio perguntar para mim, né? De Pediu onde você autógrafo, pediu é? autógrafo pra Não, você. olha só, ele veio para mim, de onde você é? Deu a mão, foi muito simpático. E o Miguel, ele me deu uma câmera fotográfica, pega e me fotografa dando a mão aqui pro Bill Clinton. Tá ok, Miguel, me dá aí. Só que eu tava muito perto do Miguel. E não tinha aquela história de abrir ângulo, fechar ângulo. Aí eu tinha que escolher, ou pegava o Bill Clinton em metade do braço do Miguel, ou o Miguel em metade do braço do Bill Clinton. E foi a escolha do momento. Aí eu fiz a minha, falei, vou pegar o presidente, não vou pegar o cara, né? Aí eu falei, mas eu não contei pro Miguel isso aí. Aí enquadrei, não tinha como mudar, né? Tá muito perto, muita gente atrás, tirei a foto lá do Bill Clinton e o meio braço do Miguel. Aí o Miguel pegou a máquina e voltou, né? Ele ficou 3 dias sem falar comigo por conta disso. Ele pegou a máquina e foi lá pra vila, né? Pra nossa revelar a sede. foto. Olha, vocês não sabem o que aconteceu, tira a foto com o presidente, tira a foto com o presidente. Puxa vida. Aí revelaram a foto. Saiu a mão. Saiu a mão dele e essa o mão Bill aqui. Clinton. Eu falei, Miguel, põe aí, ó, o bracinho. Sou eu, Miguel. Cara, e ele Muito ficou legal. muito tempo sem falar comigo. Muito história muito bacana. Então, voltando um pouquinho agora, né? Que nós falamos da questão psicológica no esporte, e você foi para as questões do alto nível, né? Experiência maravilhosa. Vamos falar um pouquinho que a gente está vendo assim, né, nas competições já de formação da criançada, uma especialização precoce, uma pressão precoce. Você viu que esse ano a Federação Paulista de Futebol teve que jogar as finais do campeonato de 11 anos com portões fechados, que os pais não estão exagerando nas cobranças das crianças, né? E como a gente trabalha muito com isso nas nossas aulas, nossos eventos da nossa empresa, não tem tanta cobrança, mas a gente queria ver um pouquinho do seu olhar para essa questão. Olha só, esse evento aí do futebol, né? Da categoria dos 11 anos, a Federação Paulista, é uma coisa muito grave, né? Uma coisa que merece um olhar muito profundo. Por quê? Muitas vezes os pais projetam nos filhos o seu desejo de desempenho, né? E é o que muitas vezes provoca toda essa confusão. Acho que até cortar um pouquinho, porque a gente tá comentando do futebol, né?
Futebol tem uma cobrança, uma gritaria e tudo mais, é totalmente, como posso dizer, Anárquico. nervos à flor da pele. E voltando para um oposto, o tênis, né? Então o tênis é o oposto, é todo mundo quieto, todo mundo jogando, todo mundo concentrado, né? Então uma experiência que eu tive com meu pai que estava acompanhando os jogos sempre comigo, né? Todos os torneios, São Paulo, Ribeirão Preto, tudo, Avaré também. Eu estava jogando, se não me engano, em Rio Claro, e nas trocas do lado, jogando, tudo, às vezes as pessoas falavam de fora, né? Por mais que não pode, né? Não é o certo, mas um incentivo, um vamos lá, um você consegue, enfim. Só que você tá num estado mental que você tá concentrado 100% no jogo. E qualquer comentário de fora, ele te atinge, você tem que tomar cuidado para pro seu mental não ir junto com o comentário, né? E eu lembro que ele falava, vamos lá, e foi o jogo. Só que eu tava perdendo aquele jogo. Eu já tava estressado, já tava pé da vida, já não tava num estado mental 100%, e entrou na minha mente aquilo. Daí eu virei, fiz um xingamento pra ele, muito educado, né? Pedindo pra ele parar. Então, por mais que seja por puro carinho, por puro vontade do seu filho vencer, do seu familiar vencer, atrapalha, né? Então, isso dentro do tênis, já que é um esporte que já é conceituado como algo mais quieto, mais tranquilo. Então, trazer isso para o futebol, como você estava comentando, isso potencializa muito mais, né? Então, voltando um pouco sobre a história da federação, o desejo dos pais levarem o seu desejo próprio para os filhos, né? O quanto isso não afeta uma criança, né? Uhum. Então, vamos lá. Os pais, na verdade, eles não têm educação esportiva, não é? Eles são torcedores da sua prole, né? Então, o filho bem-sucedido, a filha bem-sucedida, para os pais é um prazer, né? Que a família se multiplica de uma forma diferenciada. Então, essa visão pedagógica, muitas vezes, ela deve pertencer sempre ao treinador, não é? E orientar os pais em relação a isso, não é? E muitas vezes acontece um atropelo, né, desses objetivos, porque os pais não estudam, por exemplo, crescimento e desenvolvimento. Então a gente precisa saber o que é adequado para uma criança naquela fase Idade, né? da vida dela, não é? E às vezes, isso também, muitas vezes os treinadores erram na fase de formação, dá uma ênfase muito grande aos aspectos que permitem o atleta aprendiz a vencer jogos, né? São táticas diferentes, são, às vezes, capacidades físicas para as quais as crianças não estão prontas para assimilar ainda, mas eles treinam aquilo para No serem futuro. vencedores, né? Então, isso tudo o treinador deve dominar. Então, o mais importante, creio eu, é uma pessoa que comanda o processo deixar isso visível para o pai e para o clube. Né? O que está acontecendo que nós esperamos essas pessoas agora? Mas com conhecimento, e não simplesmente porque as pessoas desejam algo que não é possível para aquele momento lá, né? Eles vão muito numa motivação exacerbada sobre serem vitoriosos, né? Então, essa visão ela deve ser desfeita, deve ser, né, mitigada por um outro tipo de visão, que é do longo prazo. Então, muitas vezes, mesmo e tem estudos no tênis e na natação principalmente, que indicam o seguinte: crianças que se dedicam, jovens que se dedicam com muita intensidade ao esporte juvenil, infantil e juvenil, tem um momento que eles abandonam o esporte, que é o êxodo esportivo, né? Porque eles não aguentam mais aquele tipo de vida, né? É muito comum reforço na natação e no tênis isso. Tênis pelas viagens, pela cobrança excessiva, natação pelo tipo de treinamento e também de ser um ambiente muito Individual também, né? repetitivo, ser individual, né? Então a gente deve olhar com carinho para isso, para permitir que essas pessoas, e aqui vem um detalhe importante, elas sejam praticantes do esporte por toda a vida, e não só por uma fase da vida delas. Então, o clube deve ser responsável por isso, ou as políticas públicas devem ser responsáveis por isso, né? Vocês veem o fenômeno hoje do beach tênis, por exemplo. O beach tênis era uma modalidade até poucos anos atrás desconhecida, ninguém sabia o que era isso. E hoje tem muitos adultos que começaram a praticar o beach tênis no que a gente chama de iniciação esportiva tardia, que não é a precoce nem Sim. infantil, né? Mas é alguém que é adulto e começa a praticar uma modalidade que é prazerosa. Ela, creio eu, tende a provocar menor número de lesões, né? Por conta é mais simples e também do solo, né? Que ele acomoda mais o corpo no solo, não precisa de tantas capacidades físicas assim em alto nível de exigência.
Então a gente tem que pensar nisso, né? Em como essas pessoas podem estar no esporte por toda a vida, né? Desde lá o bebê que aprende a nadar, depois aprende a andar a correr, né? Aprende a andar de bicicleta e fazer outras coisas, mas essas pessoas estarem nesse ambiente até o final da vida, né? Isso é o mais importante de tudo. Nessa questão dos pais, a gente tem uma outra questão também que é a possibilidade da ascensão social através do esporte, né? Então, a gente imagina que não foi o caso do Guilherme, né? O caso que ele citou aqui, que ele tem um pai que se formou como técnico esportivo em esporte de coletivo, que a gente sempre se colocava tentando arrumar taticamente o time, né? E é difícil demais ter um filho jogando tênis que você não pode falar nada, né? Tipo, seja mais agressivo ou jogue mais para cá ou mais para lá, né? Uhum. Mas assim, o que a gente vê tem uma parcela da nossa sociedade que vê, principalmente no futebol, um fator de ascensão social. Em 2013, eu tive a oportunidade de ser coordenador da categoria de base do 15 de novembro, e durante um ano. E eu recebia ligações do Brasil inteiro. Os caras descobriam o celular do coordenador da base do 15 em Piracicaba. E num domingo qualquer, eu recebi uma ligação na hora do almoço de um pai da Bahia dizendo que o filho dele era o próximo Neymar. E aí você fala, mas que louco, né? Mas se ele conseguir achar uma possibilidade, ele vai te ligar ali, né? E a primeira coisa é tira uma boca de casa, o cara vai comer no clube, né? E vai ter uma possibilidade de ascensão social. Então, veja quanta pressão tem numa criança de 8, 10, 12, 13 anos, né? Já podendo sustentar a família ou a expectativa que se cria, né? Então, eu acho que esse é um dos fatores diferentes na questão do futebol, principalmente, que leva a federação a fechar um jogo final do tênis, que acho que uma questão diferente. Acho que está certo isso? Você vê assim? A gente tem que olhar para o contexto, sabe? Um exemplo aí do futebol, né, clássico, o futebol ele tem uma dimensão de negócio, né? A gente sabe hoje que o jovenzinho praticante, se ele se destaca, né, tem vários olheiros, né, já tentando Fazer um trazer, contrato. exato, fazer um pré-contrato com a família, né, com o jovem, sempre as promessas que vão do jovem para a família. Ou seja, essas pessoas, os empresários aí, né, que são os agentes responsáveis por isso, eles já têm essa visão do envolver o sistema todo e não simplesmente uma criança, né? Ó, vai lá porque lá você vai treinar com tal técnico, vai ser bom. Não, eles querem envolver a família toda. Então, isso, acredito, né, não é feito por pessoas preparadas, não é feito por pessoas que se estruturaram para fazer isso aí. Tanto é que a gente vê, né, diversos casos aí do futebol, principalmente, de pessoas que foram abandonadas, né, que se lesionaram e não tiveram nenhum suporte para se recuperar de lesões, né, e outras coisas mais. Mas o mais importante disso tudo é ter algo que regulamente isso aí. Então é importante a presença, sim, do governo, né, do Ministério da Educação, Ministério do Esporte, né, Ministério da Justiça, se juntarem para organizar esse contexto. A política de Estado, né? Exato, uma política de Estado, isso é importantíssimo. E também que as pessoas cumpram as regras e os regulamentos, né? Porque quando existe a dimensão financeira, se esquece Perde tudo, tudo. perde-se tudo, né? E a gente vê, óbvio, tem o Neymar, né, que é um exemplo Clássico. clássico, né? Pô, o sujeito ele é um jogador diferenciado, né? Mas veja um pouquinho a história esportiva dele, né? Veja, por exemplo, quantas lesões esse rapaz teve na carreira, né? O quanto ele talvez podia ser um líder mais destacado para o grupo e não foi, né? Se a gente for falar, por exemplo, pô, esse cara é um exemplo para ser seguido, não é? Esportivamente, Esportivamente pode ser não, a que gente pode falar, ele chuta bem a bola, ele tem uma visão incrível de jogo, mas e impressão. daí a conduta dele fora do campo, a conduta como um líder, será que ela é valorosa? E da família que participou de todo o negócio também, será que a gente quer essas pessoas como exemplo para outros que façam a mesma coisa? A gente precisa olhar para isso, né? Então é um contexto, digamos, que está aberto, é meio que terra de quase ninguém, né? Então, qualquer um pode entrar lá e talvez fazer isso, né? Então, nós precisamos olhar para isso com muito carinho. E depois as promessas que se criam para o esportista. Então, hoje nós temos não só o futebol, mas nós temos bons contratos no basquetebol, bons contratos no voleibol, bons contratos aí em outras esferas do tênis, né? Ou a participação do tenista. Mas e quanto um tenista tem que investir para poder chegar no alto nível? Muito.
não é? Então, esse desenho a gente tem que esmiuçar, né? Para entender o que nós podemos realmente fazer como um projeto de médio e longo prazo, para nós termos os participantes, sim, que são do alto nível de exigência, que vão jogar os Jogos Olímpicos, vão jogar os campeonatos profissionais, e das pessoas que vão ressonar, reverberar o esporte, como o praticante. Por exemplo, os fabricantes de raquete. Eles não vivem Sim. do cara que Do joga profissional, profissional, eles vivem dos outros do que amador. querem ser como os profissionais são. A Nike não vive do cara que usa o tênis na quadra do jogo profissional, ela vive do cara que quer ser como o profissional. E que profissional compra é. um tênis de milhões Exato. para ter aquela experiência, né? Isso, ter Aquela aquela experiência, perfeito. Então, esse desenho a gente precisa entender, não é? Que o consumidor do esporte, na verdade, ele é para a vida toda. Só que não adianta a gente oferecer oportunidades que elas são superficiais. Nós precisamos oferecer oportunidades que são profundas, como vocês buscam fazer. Braga Esportes, vocês querem oferecer, além do evento, algo mais do que simplesmente o evento, não é verdade? Então, isso é muito importante. E aí que entram as políticas públicas de preparar essas pessoas para isso, as políticas também das federações, que elas não devem só organizar campeonato, mas devem fazer outras coisas mais profundas sobre divulgação de conhecimento, principalmente, não é? E também as universidades, né, que é a missão, né, da escola, Sim. enfim, do nível do terceiro grau, é oferecer o conhecimento, preparar os profissionais e também estender esse conhecimento à comunidade. Então, é uma ação que é conjunta. No fim, o que a gente vê no Brasil são ações muito, não individualizadas, mas segmentadas de um Nichadas, né? todo. Então, a ideia da lei geral do esporte é muito importante, a adequação do Ministério do Esporte voltando-se para esse todo, né, ela é muito importante. E as entidades que ajudam, também, a lei de incentivo, perfeito. E as entidades que elas estão dentro desse grande guarda-chuva, né, do Comitê Brasileiro de Clubes, por exemplo, ajudam na formação esportiva. Mas nós precisamos de mais do que isso aí, Sim. não é? Precisamos de mais do que isso. Então a família entra como? Entender esse potencial de educação do esporte, o potencial de educação não só para o esporte, mas pelo esporte, ou seja, a pessoa pode ser educada para a vida através do esporte, né, isso é muito importante, né? E aqui vem a dica, né, de oferecer às crianças participação em modalidades que são individuais, modalidades que são das coletivas, né, de lutas, né, para entender que dentro de uma luta tem regra, não Não é? é porradaria, Não né? é chegar lá e bater em todo mundo, né? Mas ter uma dimensão diferenciada do entendimento disso. Então, a nossa grande preocupação, né, hoje, olhando, né, já não tenho mais 20 anos para começar a carreira, já estou num outro momento da vida profissional, é olhar para isso com mais profundidade, não é? E linkado com isso, né, a gente fala bastante da parte da formação da criança, né, do adolescente, a gente também tem que ter uma visão da não da formação, mas tem que ter uma visão para o adulto também, né. Então o esporte é importante, como a gente comentou, pra criança e para ele, fazer isso durante a vida toda e não só por um curto período de tempo, e também praticar na fase adulta, né. E o quanto o esporte pode ser é, não sei se essa seria a palavra, mas quanto o esporte pode ser relaxante para o adulto, que, por exemplo, ele é um empresário, vamos usar esse exemplo. Ele é um empresário que joga tênis, e ele tem, durante o dia dele, das 8 da manhã até as 6 da tarde, ele está fechando negócios milionários, negócios que demandam totalmente a energia dele naquele momento, e qualquer tipo de decisão pode ser que acabe com a vida dele e da família dele. Então ele está num nível de estresse muito alto, né? E daí a hora que acabou o trabalho dele, 6 horas, 18 horas, ele vai fazer o quê? Ele volta para casa, tudo mais, e pratica um esporte, né? A parte dele tá jogando tênis, tá jogando qualquer futebol, jogar com os amigos, o quanto isso psicologicamente afeta ele, para ele estar lá e esquecer o trabalho dele, não ficar louco com isso, e tá praticando um esporte, e tá ali se divertindo, dando risada, e não 100% tensionado o tempo todo, né? Mas vamos lá, como é que a gente pode pensar isso aí? Por exemplo, uma pessoa que está dedicada à sua profissão, ela tem algumas habilidades específicas para resolver os problemas próprios da sua ocupação, né? Isso tem a ver com, vamos lá, usar de habilidades e capacidades cognitivas, ou seja, como uma pessoa entende qual a área do cérebro está funcionando para o negócio dela, né? Quando ela vai para o esporte, ela não vai usar aquelas áreas específicas para resolver o problema de um jogo de tênis, por exemplo.
que ela vai usar a área do movimento, entendimento do jogo, relações interpessoais com a sua equipe, por exemplo, se for uma modalidade coletiva, entender o adversário. Ou seja, ele não vai tentar fazer um negócio com o adversário. Ou seja, o contexto é diferente, o contexto é divertido, ele é lúdico, é baseado na ideia do jogo, né, do jogo esportivo, né? Jogo que tem regras próprias. Muitas vezes no negócio você tem um espaço circunscrito de regras, mas tem muita coisa que as pessoas podem fazer que são para além desse espaço. No jogo esportivo, não. Você tem aquelas regras naquele espaço que funcionam daquela forma, e é ali que você precisa ser criativo e, obviamente, movimentar o seu corpo, né, promovendo aí os desequilíbrios adequados à sua homeostase, né, daquele equilíbrio dinâmico, que vão ser saudáveis, né? Que vão fazer funcionar o coração de forma diferente, vão fazer aí você suar de forma diferente, do que é um ambiente estressante, muitas vezes, dentro de um negócio particular, não é? Então, essa oferta diferenciada, ela obviamente deve ser divertida, ela deve ser prazerosa. Agora, se o sujeito leva, né, os seus elementos do negócio, da vida profissional para esse ambiente que devia ser lúdico, obviamente ele não vai conseguir relaxar-se, ele não vai conseguir, por exemplo, se divertir com aquilo lá. Exato, vai ficar conectado ainda, né? Se ele enxergar o adversário como o inimigo, né, do concorrente, né? Então muda muito isso. O nosso objetivo na Bragg Sports, né, realmente é dar essa oportunidade de pessoas se encontrarem. Até pode ter network, né, ou não, mas não ligado ao trabalho. Mas troca de experiências e ter momentos que eles possam estar fazendo outras trocas, né, e concentrando em outras formas, podendo se desenvolver em outros aspectos. Então a gente estamos começando a fazer esse trabalho aí, faz um ano que a empresa está se desenvolvendo e está feliz nesse sentido. O BragaCast é um braço agora da Bragg Sports, né? E a gente está feliz, estamos buscando ser uma opção no mercado, né, de Piracicaba, né, que possa oferecer essa oportunidade de esporte com cuidado, com atenção para que não tenham outros problemas, né, que possa ser simplesmente prazeroso e possa trazer benefícios para a saúde, né? Então é isso, nós estamos nesse caminho agora, né, nessa busca. Meus caros, eu trouxe um presente para vocês. Eu trabalhei os últimos anos na seleção brasileira de voleibol feminino, né? Então quero presentear aqui o professor João, com uma camiseta da comissão técnica, né? E aqui o professor Guilherme também. Muito obrigado. Não é? Uma delas vai botar no quadro, vai para o nosso ambiente aqui, ó. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Muito obrigado, É um prazer. Bom, e gostaríamos de agradecer ao professor Hermes Balbino, que esteve aqui junto conosco nesse primeiro episódio, e todo esse conteúdo que a gente teve aqui junto, enriquecedor, seja falando de esportes, dando risada, contando muita história aí, né, de Olimpíadas e tudo mais. Então, muito obrigado. Eu também agradeço, Hermes, pela presença, por ter aceitado nosso convite. Hermes, nosso irmão antigo aqui do esporte, né? Somos amigos há muito tempo. Obrigado pela presença, foi muito importante para a gente estar no nosso primeiro episódio do BragaCast aqui. E a gente gostaria de agradecer também ao Colecene aqui, que está nos apoiando nessa empreitada do BragaCast, e todos vocês que estão nos acompanhando. A gente convida para o próximo episódio para estar conosco também. Nos acompanhe pelo Instagram, _Bragg Sports. Bom, olha só, quero agradecer a oportunidade, né? E com muita satisfação vejo aqui o professor Rubens, aqui o João, aqui o Guilherme. A gente vê as gerações que... Aí. A gente vê como é importante a educação, né? Aí, cara. Tudo bem. Meu pai foi professor dele também. Então, legal. Retomando. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, que foi me oferecida. Reforço que vejo aqui o professor Rubens, seu filho João, seu filho Guilherme, continuando a história esportiva da família Braga, né? E o quanto essas pessoas ajudam muitas outras pessoas a se descobrirem através do esporte. E talvez uma mensagem que possa ficar para nós, né, é que isso tudo que eles falam aqui, né, sobre Jogos Olímpicos, sobre Campeonatos do Mundo, sobre
esse contexto maravilhoso que é o esporte traz em si uma grande potência de educação, né? Então, se eles se formaram tão bem assim a partir do professor Rubens, né, que foi também meu professor, a gente pode imaginar o quanto eles contribuirão com as pessoas que estarão aqui circulando pelos seus eventos, pelos seus projetos. Então, parabéns a vocês por isso. E gratidão a todos, né? E aí os fãs, seguidores do Braga Esportes que curtam aí as atividades que eles vão promover. Muito obrigado, irmão. Valeu. Grande, hein? Que legal.